Como administrar medicamentos pela via intramuscular? Como fazer uma injeção de forma adequada se você recebeu alguma prescrição de algum medicamento por esta via? Esse vídeo aqui vai abordar não só a parte teórica, mas também teremos um guia prático e um exemplo com o paciente de como funciona essa via e quais cuidados nós devemos tomar. Então vem comigo. Pessoal, Dr. André Rizzuti aqui, eu quero explicar um pouquinho mais para vocês sobre vias de administração de medicamentos e trazer também um guia prático se você recebeu alguma prescrição bem fundamentada para a administração de um medicamento por essa via. Bom, vocês conseguem ver aqui que eu trouxe para vocês que nós temos diversos tipos de vias diferentes, desde a via ocular, que muitas vezes são administrações mais locais de colírios e coisas do tipo, a via nasal, que inclusive, por exemplo, na área da andrologia nós temos uma testosterona para a reposição por via nasal disponível lá fora, entre outros medicamentos também, e as outras vias, as mais convencionais que vão configurar ali a via oral, que é uma via enteral, o medicamento é absorvido ali pelo trato gastrointestinal, é muito mais fácil, mais prática, mas nem sempre entrega aquele medicamento da forma que a gente quer, dependendo do que a gente chama de farmacocinética, mas nós estamos com foco aqui hoje nas vias paraenterais, ou seja, aquelas vias que não vão passar pelo trato gastrointestinal, pelo trato enteral. São as vias que muitas vezes vão estar tratando as questões transdérmicas, intramusculares, intravenosas, subcutâneas, entre outras. E o nosso foco aqui hoje são as vias intramusculares, que geralmente são usadas para medicamentos de depósito. Podem ser anticoncepcionais, reposições hormonais como da testosterona, outros medicamentos, até psiquiátricos como o Aldol e outras coisas. E para a gente entender como essa via funciona, a gente vai puxar um pouquinho agora sobre a anatomia do glúteo, que é um dos principais músculos utilizados para a gente fazer a administração de medicamentos nessa via. Bom, pessoal, quando a gente fala de administração intramuscular no glúteo, que é o músculo mais escolhido na grande maioria das vezes, por ser de fácil acesso, por ter um diâmetro e uma profundidade adequados, a gente tem que entender qual é o local mais correto de fazer esta administração. Então, como nós podemos ver aqui nesta foto e como nós vamos dar um exemplo prático, a gente vai dividir o glúteo em 4 quadrantes, principalmente no quadrante superior lateral. A gente pode ver até aqui o trajeto do nervo ciático, as 3 camadas do glúteo que vão estar contidas aqui nessa região e este quadrado, digamos assim, a gente prefere fazer em uma região mais superolateral, tá bom? Então, quando a gente faz uma administração, a gente tem que entender que se eu preciso atingir o nível intramuscular, eu tenho que prestar muita atenção na quantidade de camada de adiposidade que este indivíduo tem entre a região subcutânea e o tecido muscular. Por quê? Eu preciso de uma agulha de calibre adequado. Se eu quero administrar um medicamento mais profundo, eu preciso de uma agulha um pouco maior em comprimento, tá? E quando eu tenho as agulhas, eu tenho 2 coisas, o comprimento e o diâmetro. Essa agulha aqui, por exemplo, que está na minha mão, é uma das mais utilizadas para administrações intramusculares, em conjunto com a agulha de 30 milímetros por 0,7 milímetro. Tá? Tem a de 25 por 0,7 e de 30 por 0,7, que normalmente é suficiente para alcançar a região intramuscular na grande maioria dos indivíduos, salvo exceções de paciente com obesidades extremas e questões do tipo, que é um pouquinho mais difícil, mas ainda pode ser possível ali com uma mão melhor do profissional. No nosso caso aqui, nós queremos mostrar para vocês os cuidados. Então, a seleção do tamanho e da adequação da agulha é fundamental. Indivíduos com menor percentual de gordura que recebam algum tipo de tratamento que demande esta via, podem administrar até com agulha 20 por 0,55, que é uma agulha que tem a pontinha roxa, que a gente pode mostrar para vocês em um outro momento, tá? Quando a gente fala da região de administração, então, a gente tem que pensar quais tipos de vasos vão passar ali perto, quais estruturas nervosas vão passar ali perto e também a gente tem que entender o processo de aplicação. Quando eu faço uma injeção, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu estou entrando em uma região mais profunda e se eu estou injetando um medicamento, ele pode causar uma embolia, principalmente se é um medicamento derivado ali de algum componente lipídico, como um anticoncepcional, como um hormônio, como uma testosterona para reposição. E se eu pego, por exemplo, durante essa injeção, algum tipo de vaso, alguma coisa, algum trajeto vascular, eu vou estar ali injetando alguma quantidade de óleo, que a gente sabe, né, que não vai se misturar com um componente que é mais hidrofílico do sangue, e isso pode formar um êmbolo. É por isso que a gente sempre recomenda a aspiração antes de fazer a injeção.
tá? Vocês vão ver isso na prática, mas vocês vão fazer a inserção da agulha, vão fazer a aspiração bem pequenininha para ver se não vai voltar o sangue quando você aspirar. Se isso não ocorreu, você vai proceder ali no processo para injetar lentamente aquela substância, retirar e fazer uma pressão também posterior à injeção para que aquele líquido não regurgite e não volte ali para as regiões mais subcutâneas ou até no próprio orifício feito ali pela agulha. Outra coisa importante, a pele na região da administração deve ser bem limpa, a asepsia correta deve ser feita, porque muitas das bactérias que habitam a pele, germes de pele normais, eles podem ser oportunistas e podem eventualmente contaminarem aquele local da injeção. Muitas das complicações, como abscessos e outras questões, são feitas por contaminações desses germes de pele. Então, tomem cuidado, essa asepsia é importantíssima para você, profissional da saúde, ou até para você, paciente que recebeu orientação de um tratamento bem indicado, que precise fazer autoadministração por ficar mais prático. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso exemplo para vocês entenderem essas questões de região e todos os outros cuidados que devem ser tomados. Vem comigo. Bom, pessoal, então o que nós vamos fazer? Primeiro a gente vai fazer a asepsia, uma pré-asepsia correta nas mãos, tá bom? Para manejar todos os utensílios que nós vamos utilizar, a gente vai pegar o medicamento, tá? Vai fazer a quebra correta do medicamento para poder fazer ali o preparo. Então, muitas vezes é muito interessante que se tenha ali uma agulha específica e limpa para que nós possamos puxar e aspirar o medicamento, tá? As ampolinhas, dependendo de qual medicamento for, tem todo o seu sistema. Então, vocês vão fazer toda a sucção. Medicamentos mais oleosos são mais grossos, eles vêm mais devagar mesmo, tá bom? Então, depois de ter feito toda a sucção do medicamento ou da quantidade prescrita, vocês vão tomar cuidado para não deixar nenhuma bolha de ar na seringa, tá? Podem fazer algum tipo de técnica assim para que o ar suba ali pelas questões físicas, vão tirar a bolha de ar. Então, depois que você tirou ali e deixou sem nenhum ar, você vai trocar a agulha por uma agulha nova, tá bom? Com toda a higiene adequada e você vai ter a injeção preparada para ser feita, que nós vamos usar agora o nosso modelo de paciente. Então, pessoal, como vocês viram na parte teórica do vídeo, nós dividimos o glúteo em 4 quadrantes para fazer a administração na região mais superior e lateral do glúteo, tá? Para fazer a asepsia, vocês podem usar algodão e álcool, algum antisséptico, algo do tipo. Então nós vamos limpar a região, tá? Preferencialmente limpando sempre em um sentido apenas, perfeito? Então com toda a região bem limpa, nós vamos iniciar o processo. Vocês vão destampar a agulha, observar bem também a localização do bisel da agulha, tá? Para que ele possa entrar de uma forma que ele até acompanhe, tá, as fibras musculares do glúteo e vamos fazer a administração, tá bom? Vamos fazer a aspiração conforme a gente sugeriu. Vocês viram, ó, voltou só uma bolinha de ar, nada de sangue e vamos fazer a injeção lentamente no paciente, tá bom? Essa injeção não precisa ser muito rápida, cuidado com o excesso de pressão no êmbolo da seringa e assim que a gente finalizar a injeção, a gente vai pegar, tá? Outra ferramenta, outro algodão limpo para fazer a asepsia pós-injeção com uma leve pressão para que esse líquido não regurgite. Vocês viram que a injeção não teve nenhum retorno do medicamento ou de sangue e a administração está feita. Então, espero que este vídeo tenha lhe servido como um tira-dúvidas para você entender sobre esta via, sobre riscos, sobre essas questões mais específicas de higiene, aspiração e escolha do tamanho adequado ali da agulha para poder administrar o medicamento, tá? Sempre façam tudo com orientação de um profissional ou entendendo ali todo o manejo correto para que vocês possam obter o melhor do tratamento que lhes foi indicado, seja qual for a finalidade, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma outra questão que queiram colocar aqui ou dúvida, fiquem à vontade e continuem aqui levando o conhecimento como entretenimento. Até a próxima.